Olá, estamos aqui de novo, mais um vídeo todo dia é a nossa visão, nosso propósito. E hoje vamos falar, como eu havia prometido, lembra? Sobre Jefté, Juízes capítulo 11. Começa dizendo que Jefté era um soldado valente, valoroso, o seu pai se chamava Gileade e sua mãe era uma prostituta. Não bastasse isso, porque ninguém pediu para nascer, ninguém escolheu a família pela qual iria nascer. A história desse rapaz, Jefté, é uma história pesada. O conteúdo dessa história bíblica, a biografia curta desse guerreiro valente, valoroso, é curta, mas é uma história de milagre. Então, ele ter nascido de uma prostituta, ele já nasceu com essa cobrança, esse apontamento de dedo, essa discriminação. E no contexto em que ele vivia, ele realmente foi rejeitado pelo início da sua história. E a sua história? Como é que foi o teu início? Como é que foi o teu começo? Eclesiastes 7:8 diz que na vida, o final das coisas é melhor do que o início delas. Jó 8:7 diz: o teu início, o teu começo poderá parecer simples, de pouca importância, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Jefté foi maior do que a sua própria história. Jefté teve que romper com um passado difícil e doloroso. Vamos falar um pouco desse guerreiro. A Bíblia diz que o pai dele refez a sua vida com a esposa, teve mais filhos. E Jefté, como bastardo, como ilegítimo, a Bíblia diz que os seus meio-irmãos chega para ele quando cresce e diz: Jefté, nós não te aceitamos nesta casa, nós não te aceitamos nesta cidade. Você não vai herdar um centavo do nosso pai. Você é ilegítimo, você é bastardo. Você não terá herança entre nós. Olha só. Olha aí um rapaz que tem que sair fugido da sua própria cidade. Ele sai da sua cidade às pressas, ele sai rejeitado, ele sai humilhado, ele sai sem direito a nada, ele sai mal falado, ele sai debaixo de apontamento de dedo, ele sai debaixo de maldição. Ei, a boa notícia! Toda maldição pode ser transformada em bênção. A Bíblia diz que, lá em Provérbios, que a maldição sem causa, ela não pega. Como é que foi o teu início? O meu início, de repente você vai me dizer, o meu início foi pesado, o meu início foi caótico, eu não fui desejado, eu não fui bem-vindo, eu não fui esperado, eu não tive vida boa, eu não tive vida confortável, eu fui rejeitado, eu fui lesado, eu fui abusado, ou abusada, eu fui passado para trás, eu fui rejeitado pelos próprios do meu sangue. Isso dói, não dói? Dói muito a rejeição, por qualquer tipo de pessoa que tenha rejeitado você, isso dói. Mas quando você é rejeitado pelo seu sangue, isso profundamente dói. Mas você pode viver uma nova história a partir de hoje. Você crê que você pode hoje romper com esse passado doloroso? Você crê que hoje você pode quebrar esse passado de derrota? Você crê que hoje você pode se levantar e dizer: eu não aceito.
eu rejeito, eu não vou viver o que me falaram, essa maldição não vai achar pouso sobre mim. Você pode. Você pode viver uma nova história hoje. Eu disse que toda a nossa meditação, eu disse para você que cada vídeo nosso terá um respaldo bíblico. Porque, na verdade, eu recebi uma nova história. Deus gerou uma nova história para mim. Tem jeito para você, teve jeito para mim. Então, no livro de Juízes, conta a história de 13 juízes. Todos eles improváveis. Jefté foi o 8º juiz, mas entenda que o começo dele foi trágico. O começo de abandono, um começo de rejeição, um começo de maldição, um começo de pragas rogadas, um começo onde ele era tido como ilegítimo, bastardo, obrigado a sair em fuga. Ele saiu de tudo, saiu de todos, vai para uma cidade chamada Tobi. E nessa cidade, ele ali sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem amigos, sem o seu conforto do seu lar, sem tudo e sem todos. Jefté teve 2 escolhas que poderiam ser feitas, 2 caminhos, 2 escolhas. A vida é feita de escolhas. De repente você está aí há 10 anos, 15 anos, 5 anos, pedindo um anjo, dizendo: Deus, o Senhor é soberano, o Senhor pode me tirar desse lugar de fracasso. Não, ei, espere. Você pode fazer uma escolha correta hoje. Tudo na vida é uma questão de escolha. Tá cansado de sofrer? Tá cansado de ser capacho de outras pessoas? Tá cansado de ouvir palavras malditas? Tá cansado de viver sem apoio? Não te apoiaram, não deram nada para você, não acreditaram no teu sonho, deram as costas, te rejeitaram, não te convidaram, não lembraram de ti. Ei, não importa, isso não importa. Levante hoje aí desse lugar de desonra, desse lugar de doença, desse lugar de dor. Ei, levante, enxuga essas lágrimas, levanta essa cabeça. Você pode começar a viver uma nova história hoje. Eu vim te avisar que o passado passou. Eu trago boas notícias para você. A Bíblia diz que esse rapaz foi lançado à marginalidade, não é verdade? Ele foi lançado a uma situação de derrota completa. Um improvável era o irmão Jefté. Então a Bíblia diz que ele chega em Tobi, e nessa cidade de Tobi ele foi cercado. Várias pessoas vieram ao encontro desse rapaz, que era valente, que era valoroso, que era maior do que sua história de tragédia, de derrota. Um rapaz que o coração que ele tinha me chama muito a atenção. A Bíblia diz que ele chega desconhecido, anônimo, um Zé Ninguém, como alguns dizem, e naquela cidade ele começa a ser procurado. Ele começa a ser procurado por um grupo de pessoas que começam a ir atrás desse rapaz. Quem eram essas pessoas? Endividadas, solitárias, doentes, enfermas, rejeitadas pela sociedade, esmurecidas, sem esperança, sem fé, problemáticas. Um grupo de pessoas que não tinha a quem recorrer. Começaram a procurar Jefté. Entenda, Jefté poderia ser definido por esse grupo, poderia ser um a mais nesse grupo, Jefté poderia ser um xerox desse grupo, replicar o que esse grupo fazia, sim. Jefté poderia começar a viver uma vida de crimes. Ele estava num contexto onde o contexto podia mudá-lo.
mas ele mudou o contexto. O contexto da cidade de Tobi poderia descaracterizar a pessoa de Jefté. Poderia. O contexto terrível que ele estava vivendo ali em Tobi poderia definir para sempre o futuro de Jefté. Ele poderia chutar o balde, ele poderia dizer, eu sou abandonado, eu sou vítima, eu sou refém, estou fadado ao fracasso, fui lançado à marginalidade, as companhias, as pessoas que me procuram, me dá essa condição de fazer o que eu quiser. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou escolher o que eu quiser. Não. Porque cada escolha que você faz é um boleto, é uma colheita do que vai vir para você. Então você não vai fazer o que todo mundo está fazendo. Você não vai ter uma postura que todo mundo está tendo. Mas o terceiro fez isso comigo, você não vai replicar. Mas o terceiro me fez muito mal, você não vai repetir. Mas as maldições terríveis que vieram sobre mim, eu não dou conta, você dá conta. Você hoje vai se levantar em nome de Jesus, rompendo com essas maldições. Maldição sem causa não pega. E vamos ver como termina a história desse guerreiro. O meu propósito seria vídeos mais curtos, mas não tem como. Entenda, ele está na cidade de Tobi, já liderando. Ele já lidera um grupo, onde o grupo não mudou a Jefté. Jefté começa a mudar aquele grupo. O grupo não descaracterizou Jefté. Jefté israelita, cheio de promessas. Conhecia o Deus de Israel. Ele vem de Israel em fuga. Então Jefté começa a mudar aquele contexto, mudar aquele ambiente. Ele começa a descaracterizar aqueles homens para caracterizá-los a serem homens de bem. E Jefté ali, o que ele faz? Ele angaria um exército. Ele começa a angariar, ele começa a juntar, ele começa a formar um grande exército de pessoas improváveis. Todas improváveis, como eu fui improvável, desde o meu nascimento. Eu fui improvável em todas as áreas. Deus não elegeria, o homem não elegeria você, o homem não te colocaria no altar, homem nenhum me colocaria no altar. Eu estou no altar há 20 anos. Homem nenhum me elegeria. Deus me elegeu para o altar. Deus me elegeu para o sacerdócio. Deus me elegeu para o ministério. O altar me chamou. O sacerdócio me chamou. Eu sou maior do que a minha história de fracasso, a minha história de dor. Então eu quero dizer para você, Deus te elege hoje, Deus te chama pelo nome hoje, Deus não está pedindo a opinião de terceiros, Deus não pede a opinião da tua família, Deus não pede a opinião do teu parente, do teu amigo, do teu patrão, Deus não pede a opinião de ninguém, Deus simplesmente te chama hoje. Improvável. O improvável dos improváveis é você? Você vai dizer, minha irmã, não tem possibilidade nenhuma, é zero. Deus me eleger, ele já te elegeu. Ele manda te dizer que ele não fez enquete, que ele não fez questionário, que ele não fez pergunta para ninguém, ele não levantou plebiscito. Deus manda te dizer que ele te elegeu. Ponto. Você não depende de ninguém nesse quesito da eleição de Deus. Jefté foi valoroso, foi valente desde sempre. Você é águia. Me disseram há 20 anos atrás, Nájila, você é águia. Eu ri na cara do irmão. O irmão Jaime, escritor de livros, poeta, servo de Deus. Ele disse para mim, você é águia. Eu ri na cara dele, eu falei, nunca.
Ele falou, você pode estar na terra, Nájila, mas você é do céu. Ele falou, Nájila, você pode estar olhando para baixo como galinha num galinheiro, mas você é águia. Entenda, eu vim falar com você nesse dia. Jefté está ali agora com um grande exército. As notícias a respeito de Jefté chegam até a cidade de Gileade. A biografia dos irmãos de Jefté eu não sei te contar. A biografia do pai de Jefté eu não sei te contar. A biografia da mãe de Jefté, que fez a sua escolha, ninguém é obrigado a nada, eu não sei te contar. A madrasta de Jefté eu não sei te contar. A Bíblia me fala da biografia de Jefté, a qual eu vim te contar. A maldição transformada em bênção. Então é esse vídeo que você vai meditar nesse dia. Vai lá no nosso canal no YouTube, Nájila Araújo Oficial. Um vídeo todo dia. E a história de Jefté termina como? Como termina, irmã Nájila? Eu quero saber como termina a história de Jefté. As notícias que correram a respeito de Jefté chegaram até a cidade natal. Na terra do sofrimento de Jefté, as notícias chegam. Poderiam chegar más notícias, não poderiam? As piores? Não. Jefté fez escolhas acertadas. Jefté fez escolhas corretas. Jefté não replicou as escolhas erradas da sua história desgraçada, dos personagens que fizeram tanto mal para Jefté. Ele fez escolhas corretas. Não precisa vir um anjo aí agora, porque você é inteligente, você raciocina, você é semelhante a Deus, você é criado, formado, coroa da criação de Deus, você é inteligente, você tem o poder da escolha em tuas mãos, você tem o poder da responsabilidade pessoal, o livre-arbítrio está com você. Ei, o que está faltando? Eu vivo uma nova história há 20 anos. Até o que era para dar errado deu certo na minha vida. Tudo que era para dar errado deu certo. Ei! Ninguém é melhor que ninguém. E as notícias chegam em Gileade. E nós sabemos que o exército inimigo de Israel se levanta numeroso, com um grande aparato de guerra, se levanta para confronto com Israel. Gileade se achava indefesa, Gileade se achava fraca, Gileade se achava incapaz, a cidade de Gileade se achava totalmente incapaz de vencer os amonitas. As chefias de Gileade, a liderança de Israel, toda a liderança, todos os oficiais da terra do sofrimento de Jefté, ouve as notícias boas a respeito de Jefté e vá procurar. Vá lá em Tobi. Eles viajam até a cidade